Capítulo 28. Treinamento de montaria. Os dias passaram voando. Sun Yi tinha apenas 4 semanas para se preparar para a jornada ao Reino dos Sonhos, então não havia um minuto sequer a perder. Ele era implacável, empurrando seu corpo e mente até o limite na tentativa de absorver o máximo de conhecimento e habilidades possível nesse curto espaço de tempo. Durante o dia, ele estudava com o professor Julius, aprendendo lentamente como sobreviver e cuidar de si mesmo na ausência da civilização. Suas lições variavam desde coisas comparativamente simples, como várias maneiras de produzir fogo, até coisas muito mais obscuras e esotéricas, como navegação celestial. O que era tão difícil sobre a navegação celestial? Bem, como se constatou, o Reino dos Sonhos não era consistente em termos de geografia estelar. Diferentes regiões tinham estrelas e constelações diferentes, assim como um número diferente de luas. Embora o Sol parecesse ser o mesmo, seu comportamento era altamente imprevisível. Ainda assim, com conhecimento suficiente, alguém poderia encontrar maneiras de estudar os céus e, subsequentemente, navegar. A maioria dessas lições já estavam incluídas nos diversos currículos escolares e eram conhecidas pela maioria dos adormecidos. No entanto, aprender algo de um livro didático e aprender a mesma coisa de um desperto eram duas questões completamente diferentes. O professor Julius tinha o hábito de ir muito mais a fundo ao explicar sua matéria. Graças a esse hábito que consumia tempo, Sun Yi não apenas aprendia sobre o que, mas também muitas vezes ganhava vislumbres do porquê. Essa compreensão incipiente dos princípios subjacentes aos ambientes do Reino dos Sonhos lhe deu a habilidade de enfrentar qualquer situação com pelo menos alguma medida de prontidão. Até mesmo as lições em línguas mortas, que Sun Yi havia inicialmente julgado como inúteis, acabaram sendo muito mais interessantes do que ele poderia imaginar. Isso se devia, em grande parte, porque se tratava do próprio feitiço, afinal, o feitiço se comunicava com humanos em uma dessas línguas mortas. Ao conhecer a língua, ele foi capaz de entender melhor suas várias observações e descrições. O exemplo mais simples disso era Nepis e seu nome verdadeiro, Estrela da Mudança. Embora tecnicamente correto, essa tradução não conseguiu transmitir adequadamente o significado exato. Ao entender a estrutura gramatical da linguagem rúnica, foi fácil extrapolar e ver que a tradução mais correta teria sido Estrela da Mudança. Além disso, existiam diferentes runas para a mudança, cada uma com sua própria conotação. Dependendo da runa exata utilizada para transmitir o significado do nome, poderia também significar estrela destruidora ou estrela de infortúnio. Uma pequena mudança na redação e conotação poderia significar um mundo de diferença na vida real. Sun Yi, que nunca havia estudado seriamente antes, achou o processo de adquirir grandes quantidades de conhecimento teórico estranho, entorpecedor e exaustivo. No entanto, de certa forma, também foi emocionante. Afinal, o conhecimento era algo que apenas os privilegiados tinham acesso. Era também essa autoridade sobre o conhecimento que os mantinha na posição de poder, criando um ciclo vicioso de desigualdade. Os pobres não tinham oportunidade de estudar e, sem a vantagem de uma boa educação, não tinham como deixar de ser pobres. A parte mais estranha de tudo isso era que Sun Yi agora era uma dessas pessoas privilegiadas. Mais do que isso, ele estava no topo da hierarquia social. Não só havia ganhado acesso a uma quantidade ilimitada de conhecimento, mas suas necessidades básicas, como alimentação e moradia, também eram cuidadas pelo governo, permitindo que ele se concentrasse completamente no único objetivo de se desenvolver como um desperto. Essa transformação repentina o teria levado a um redemoinho de reflexão filosófica se ele tivesse tempo livre. Mas ele não tinha, porque o professor Julius também insistia em realizar aulas práticas a cada 2 dias. Mesmo que algumas tivessem que ser feitas em simulações de realidade virtual, ele insistia em usar as estações de imersão total com feedback físico aprimorado. Como resultado, Sun Yi estava exausto e totalmente cansado. A boa notícia era que, com tanto exercício, juntamente com seu corpo recém-reforjado, Sun Yi nunca havia estado em melhor forma. Mesmo sem treinamento de combate, ele podia sentir sua força, resistência e agilidade melhorando em saltos e limites. Basicamente, o peculiar renascimento que ele havia experimentado após completar o primeiro pesadelo havia aprimorado o potencial inato de seu corpo, levando-o ao pico da condição humana. No entanto, dependia dele realizar esse potencial com suor, esforço e muito trabalho duro.
Aplicação prática de técnicas de sobrevivência na natureza lhe proporcionou a oportunidade de fazê-lo. E como se isso não fosse suficiente, Sun-Yi secretamente coletava informações sobre outros adormecidos e praticava o controle das sombras todas as noites. Sua sombra era independente o suficiente para ser enviada em missões de reconhecimento sem seu controle direto. Ela se esgueiraria aqui e ali, escutando conversas e observando diferentes classes onde os adormecidos tinham que demonstrar suas habilidades de aspecto. Então, depois que Sun-Yi terminava sua refeição e voltava para seu quarto, ela voltava e compartilhava tudo o que tinha ouvido e visto durante o dia. O único problema com esse arranjo era que a sombra, apesar de sua aparente sagacidade, acabou sendo bastante ingênua. Ela não entendia muito bem como o mundo humano funcionava e, como tal, muitas vezes falhava em distinguir entre informações úteis e conversas insignificantes. Assim, na maior parte do tempo, Sun-Yi não recebia nada de valor ou apenas fofocas em vez de segredos importantes. Foi assim que ele descobriu que, no centro dos adormecidos, o romance estava no ar. Afinal, havia 100 jovens bonitos trancados debaixo da terra, em proximidade próximo um do outro, com a ameaça mortal pairando sobre suas cabeças. Muitos sentiram que a vida era curta e que era hora de aproveitar o dia. A paixão floresceu na sombra do perigo iminente. Sun-Yi foi excluído de todo esse lado das coisas, é claro. Em primeiro lugar, ele já se posicionou para ser percebido como um lunático antipático. Em segundo lugar, ele simplesmente não tinha tempo para nada além de suas lições e treinamento. E por último, ele estava cauteloso em se aproximar muito de alguém, com medo de que surgisse uma situação em que ele não tivesse escolha a não ser divulgar seu nome verdadeiro. Além de coletar informações e aprender lentamente sobre o escopo e os detalhes de várias habilidades e, em menor medida, fraquezas de aspecto, ele também estava experimentando com o controle das sombras. Os resultados foram muito promissores. Ele rapidamente descobriu que sua sombra era capaz de aumentar vários objetos, e não apenas seu corpo. Se ela se envolvesse em uma arma, a arma atacaria com mais força e causaria mais dano. Se fosse aplicada a uma armadura, a armadura se tornaria mais resistente e difícil de quebrar. O aumento era bastante substancial, também. Era aproximadamente o dobro do valor inicial. No geral, essa habilidade, se usada corretamente, poderia torná-lo uma potência entre os adormecidos. Muitos aspectos de combate poderiam fornecer mais velocidade ou dano. Muitos poderiam fornecer mais defesa e proteção, mas nenhum era tão completo e versátil quanto o escravo das sombras. Com a utilidade adicional de visão das sombras, passo das sombras e explorador das sombras, era realmente incrível. Assim, dia após dia passou, lentamente se transformando em semanas. Antes que Sun-Yi percebesse, o solstício de inverno já havia chegado.